Olá, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Keila Rezende, sou seminarista e vim aqui falar com vocês um pouquinho mais sobre 1 Coríntios. Vou abordar sobre o capítulo 5, que fala sobre advertências dentro da igreja, fala sobre liderança, fala sobre perdão, fala sobre correção, como devemos agir diante a adversidades no meio que a gente convive. Então, Paulo, quando escreve a sua carta a Coríntios, quando ele relata ali sobre o capítulo 5, ele nos ensina um pouco de liderança, como agir, como corrigir, como estar presente mesmo ausente, se fazer presente em situações delicadas, tratar certas questões de maneira amorosa ao mesmo tempo. Por mais difícil que seja, nós conseguimos. Vamos ler o primeiro versículo dessa passagem. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal qual como nem mesmo entre os gentios se vê, isto é, há quem abuse da mulher de seu pai. Estais orgulhosos quando devereis estar ao menos entristecidos? Para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação? O que Paulo quer dizer nesses primeiros 2 versículos? Primeiro, que ele tem ciência do que estava acontecendo na igreja em Coríntios. Apesar deles não estar lá, ele tinha essa ciência, ele tinha esse conhecimento, ele acompanhava, mesmo à distância, o que estava acontecendo lá. E quando ele sabe da notícia, ele se entristece, não só pelo fato que acontecia, mas também por quem estava lá não estar triste também, e sim estar orgulhoso do que estava acontecendo lá, que não é de bom grado, que não é de bom tom, que deixa ele entristecido. Mais adiante, ele fala: eu, na verdade, ainda que ausente, com o corpo, mais presente no espírito, mesmo à distância, ele se fazia presente em espírito, né? Já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo fala? Mesmo ele à distância, ele convoca os líderes daquela igreja a se reunir. Ele lidera mesmo à distância. Muito interessante esse cuidado que ele tem em liderar mesmo à distância, fazer com que todos se reúnam para resolver aquele problema ali dentro. Como resolver? Ali ele entrega a carne a Satanás e não a pessoa, né? Então, o que ele quer dizer? Há salvação, há como corrigir, há como o pecador ser restaurado diante daquele pecado. Ele não condena a pessoa, ele tenta resolver através das lideranças e fazer com que todos enxerguem aquilo como um problema que tem uma solução. Mais adiante diz, não é bom o vosso orgulho, não devemos orgulhar. O orgulho não é de Deus. Deveremos reconhecer, ter humildade para ser tratado, né? Para reconhecer que estamos errados e precisamos atuar em cima daquele problema, né? Que mais que ele diz aqui? Não sabeis que um pouco de fermento, de leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que é o fermento? A não ser que ele expande, né? Que ele cresce. O pecado dentro da igreja, ele pode se expandir, ele pode crescer, ele pode contaminar, ele pode fazer o que é pequeno se tornar grande. Qual que é a preocupação de Paulo? Que aquilo ali se multiplique naquele ambiente.
Por isso que deve ser corrigido, por isso que deve ser disciplinado, por isso que deve ser o quê? Advertido, para que o pecador, para que aquelas pessoas sejam tratadas e disciplinadas, não apenas expulsa, mas que a gente trate, que a gente cuide, né? Que mais que ele fala aqui no capítulo 9, no versículo 9? Já por carta vos escrevi que não vos associeis com que se prostituem. Na carta, ele já menciona que ele advertiu aquelas pessoas para não se associar, para não se corromper. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vós seria necessário sair do mundo. Não adianta excluirmos essas pessoas. Há em todo lugar. No mundo, há todo tipo de gente. O que a gente deve fazer? Corrigir, disciplinar com amor. Isso é um líder. Eu fico imaginando assim, como ele tinha sabedoria, como ele tinha amor e cuidado mesmo. Ele poderia ter abandonado, deixado aquela comunidade ao Deus dará, porque todos ali têm conhecimento, já sabem da palavra, já conhecem como que se devem agir, já têm princípios. Mesmo assim, a tendência é cairmos no pecado. É difícil você se manter de pé, por mais que tenhamos fé, por mais que tenhamos temor, vai acontecer, pode acontecer. No versículo 11, agora, porém, vós escrevo que não vos associeis com aqueles que dizem-se irmão, que ele for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal, nem comais mais. Sentar-se à mesa com pessoas assim faz sentido? Sabemos o que está acontecendo, sabemos o comportamento pecador. Faz sentido sentar-se à mesa com essas pessoas ou apenas a gente tentar ajudar? Eu fico pensando em alguma situação que podemos passar por isso. Vamos colocar, eu tenho um irmão da igreja que possa estar cometendo pecado, adultério, como relata o texto. Como eu vou me comportar com essa pessoa? Eu vou amar, vou excluir, vou me afastar, vou achar que aquela pessoa não tem solução, que ela não tem salvação? Todos nós podemos cair em erros. Todos nós podemos falhar, cair em pecado. Orai, vigiai, já dizia nosso Pai. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós que estão dentro? O que Paulo quer dizer? Jesus, ele é o juiz, não nós que devemos julgar. Ele julgará todos da mesma maneira. A gente não deve se precipitar em acusar, em julgar, em tomar atitudes por ele. Devemos ter compaixão, ter amor. Poderia ser nós naquela situação. Qual que é a reflexão que ele traz? Deixa que Deus julgue. Deus é o nosso Pai, Ele é o juiz, Ele é soberano, Ele é único. Não devemos nós julgarmos e expulsar aquelas pessoas, porque elas precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de disciplina. Deus aqui no último capítulo, Deus porém julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo, né, esse impuro. Ele vai tirar aquela pessoa daquele ambiente, para que a igreja, para que aquele ambiente não seja contaminado. Porém, ele vai tratar, ele vai disciplinar, ele vai orientar, ele vai corrigir para que haja arrependimento e essa pessoa volte àquele convívio, né? Eu tomo como lição nesse capítulo três tópicos, né? Há o pecado dentro da igreja, há o medo daquilo lá se contaminar naquele ambiente, que é um ambiente para ser santificado, e não deveremos associar com pessoas nesse perfil, nesse comportamento, mas devemos discipliná-los, adverti-los, tratá-los, tentar recuperar tanto a pessoa quanto a igreja, porque quem julga é Deus. Quem julga é Deus, não somos nós. Não devemos fazer o papel do Senhor
né? O que que isso me ensina? O que isso ensina a nós cristãos que estamos ali dentro daquele ambiente? Igreja é um lugar, não é um lugar perfeito. Igreja não é um lugar perfeito, não deveremos tratar ali como um lugar perfeito. Ali é um lugar de cura, ali é um lugar de correção, ali é um lugar onde tem problemas sim, que devem ser tratados. Não podemos esconder as coisas que estão acontecendo ali dentro. Devemos sim enfrentar, não esconder, enfrentar. Tratar como verdade, para evitar falsas expectativas. Quando uma pessoa chega na igreja, vai achar, não, é um lugar puro, é um lugar que não tem problema, é um lugar perfeito e santificado. Será? 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 Não vamos criar falsas expectativas. Vamos permitir que as pessoas enxerguem aquilo lá como um lugar de cura, de correção. Não devemos abandonar a igreja. Porque se a gente deixa a igreja por esses motivos, é um abandono. É um abandono à igreja, um abandono ao seu ministério, um abandono ao nosso Senhor. A igreja é um lugar de convivência. É um lugar de convivência e uma convivência difícil. Há muitos julgadores, há muitos juízes espalhados naquele ambiente. Mas do lado de fora é uma população morta. Mas que dentro precisa ser avivada, precisa haver avivamento através da correção, através do amor e através do cuidado, do amor de Deus. Estar envolvido, entender o que está se passando e dar um apoio àquelas pessoas. Não deveremos excluir os problemas, deveremos nos esforçar para resolver, para tratar e para curar. Quem somos? Qual que é o nosso papel? Vamos refletir qual é o nosso papel como cristão dentro daquele ambiente. É expulsar o irmão? É evitar ele? Ou cuidarmos dele? Se eu pecasse, eu fico pensando, se eu pecasse, como eu gostaria de ser tratada? Eu queria ter um apoio, ter uma mão que me estende com amor, que me corrija, como um pai corrige um filho, como uma mãe corrige um filho. Quando a gente corrige para disciplinar, qual é a expectativa de um pai? Qual é a expectativa de uma mãe? Que o filho ande no caminho reto, que o filho entenda qual que é o papel dele naquele ambiente, que com amor seja cuidado, seja abraçado, mostre a direção que deve ser seguir. É isso que nós devemos fazer. Por mais que nos deparamos com situações adversas, com problemas até fora do alcance das nossas mãos, devemos acolher, tratar, repreender, disciplinar sim, disciplinar. Porque nós somos cristãos, nós não deveremos deixar os nossos princípios de lado, mas mesmo assim deveremos agir com amor, de disciplina. Do mesmo jeito que o nosso Pai nos ama, nos corrige e coloca a gente no caminho de volta, é isso que a gente deveria fazer. Ô Senhor, quão bom Tu és, Pai, quão bom Tu és. Só podemos Te agradecer pela palavra poderosa que o Senhor nos desse esse dia de hoje. Meu coração se enche de alegria por saber que se eu encontrar alguma pedra no meu caminho, eu sei que eu vou ter uma correção, uma disciplina, eu tenho um caminho correto a seguir. E na palavra do Senhor, Ele nos orienta qual caminho seguir. Ô Pai, vamos orar por Ti, Pai, vamos orar pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos a todo momento por o Senhor permitir lermos a Tua palavra, que a Tua palavra não volte vazia, que nos dá sabedoria e entendimento, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por esse amor, pela essa correção, por esse Pai que o Senhor é com a gente. Espero que essa palavra tenha trazido algo importante no seu coração de como agir. Um beijo, meninas.